Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje é terça-feira, mas é como se fosse segunda, né? Porque a gente vem do feriado, né? É como se fosse segunda. Então, boa segunda-feira de aula, né? Desculpa, engasguei aqui. Bom, então, na aula de hoje, nós vamos ter uma aula de revisão. Como vocês sabem, semana que vem vai ser nossa avaliação de história. E na semana seguinte, vai ser a nossa revisão de geografia. Então, hoje, nós vamos fazer a nossa revisão de história e amanhã nós iremos fazer a nossa revisão de geografia, tá bom? Então, estejam atentos. Bom, que página? Ontem à noite, Raíssa, eu coloquei um post no grupo. São 3 imagens, se não me falha a memória, com o conteúdo, todo o conteúdo que vocês tinham que estudar para as provas. Português, matemática, geografia, história, ciências, inglês. Está tudo lá no post com todo o conteúdo que tem que ser estudado. Nossa revisão hoje vai começar na página 16 do livro de História, certo? Nós vamos falar um pouco a respeito da religião e a cultura no antigo, no Egito Antigo, certo? Então vamos lá. Gente, lembrando, isso é uma revisão, é um momento que você tem de aprender, viu? Se você está com alguma dúvida, não se preocupa. Professor, por favor, explique isso novamente. Não tem problema nenhum, certo? Agora, o que não é legal é você continuar com dúvida e ir para a prova sem ter aprendido aquilo que podia ter aprendido, né? Então lembrem-se disso, tá bom? Então vamos começar. Antes de eu começar, eu vou perguntar a vocês: alguma dúvida sobre o que eu falei até agora? Não. Não. Não, né? Beleza. Então olha só, outra coisa. Essa aula de revisão deve durar no máximo uns 35 minutos, de 30 a 40 minutos, por aí, entre 30 e 40 minutos. Logo em seguida, gente, eu vou colocar para vocês uma atividade, uma atividade na plataforma de revisão, um exercício de revisão que vai ser exatamente sobre as páginas que eu vou revisar com vocês aqui. E essa atividade, ela vai ser no molde, certo? Que será a nossa prova, com o link. Então vocês vão acessar, ver quem está conseguindo, quem não está conseguindo, já para a gente revisar isso também, ensaiar para ver quem vai ter problema e quem não vai ter problema, certo? Já para ficar tudo certinho para o dia da avaliação, certo? E vocês não podem esquecer principalmente de uma coisa. Quando resolver a atividade, marcar a atividade na plataforma como concluída. Porque isso foi uma coisa que vocês esqueceram de fazer na primeira atividade. Esqueceram de marcar a atividade como concluída. Certo? Então, não esquece. Hoje, quando acabar a explicação, tem que resolver o exercício que está lá no link e depois de terminar, marcar a atividade como concluída. Certo? Não esquece disso. Bom, então vamos começar. É, a religião e a cultura. Primeira coisa, os egípcios, a gente começa falando de egípcios, né? Eram povos politeístas. Precisamos lembrar, politeístas, gente, é porque acreditavam em vários deuses. É o. Professor, Oi. qual é a página? Hã? Qual é a página? 16, Gabriel. 16. Do livro de história? Sim, história. Isso mesmo. Tá. Certo? Então, eram povos politeístas. Em outras palavras, eles acreditavam na existência de muitos deuses. Então, acreditavam que existiam muitos deuses. O próprio papiro acima, né, que é um papiro do Livro dos Mortos, mostra como era essa crença, né? Mostra aí o deus Ra, certo? E a representação de diversos outros deuses
que combinam formas humanas e animais, certo? Então, todos esses aí são deuses que vocês veem. Isso é uma parte do pergaminho, do papiro, né? É chamado de Livro dos Mortos. Todos esses que vocês veem são deuses da cultura da religião egípcia. Então, eles não só têm um deus, tem vários. Por isso, eles são politeístas. E esses É igual deuses... aqueles que tem, tipo, em cima e embaixo perna de cavalo? Que tem nos filmes que mostra? Não, ali é mitologia. Certo? É mitologia, são seres mitológicos que só existem no mundo dos mitos, certo? Eles têm características Ah, tá. mitológicas também, mas politeísta quer dizer acreditar em vários deuses. E você ter a mitologia não é necessariamente deuses, certo? Fala de deuses, mas também fala de criaturas mitológicas, certo? Aí continuando. Os valores da religião, a religião egípcia interferia diretamente na vida e na cultura das pessoas. As pessoas faziam tudo no Egito, levando em consideração a religião e a maneira como a religião afetava a vida deles. Então, tudo na sociedade, na economia, nas obras de artes, tudo tinha a ver com a religião, certo? E por quê? Essa preocupação era tanto porque eles achavam que os deuses eles controlavam tudo na Terra. Eles acreditavam, por exemplo, que tinha o dia porque Ra os abençoava com o dia. Se Ra estivesse de mau humor com eles, eles podiam não ter o dia porque Ra era simbolizado pelo Sol, certo? Eles acreditavam, como a gente vai ver aqui no Rio, né? No livro, que as cheias do Nilo eram em virtude da bondade dos deuses para com eles. Então, por isso eles tinham que honrar esses deuses, oferecer festas, culto, construir homenagens a eles, para que eles pudessem continuar abençoando o Egito, certo? E algumas vezes, como a gente pode ver aí no papiro do Livro dos Mortos, né? Alguns deuses poderiam ser representados de maneira antroposomórfica. O que é antroposomórfico? A gente falou disso naquela aula, né? Que Gabriel mofou, certo? Então, antroposomórfico é porque tem características humanas e características animalescas também, né? Que ele pode mudar de pessoa para animal, certo? Então, por isso vocês veem no papiro, né? Com a cabeça de falcão. Isso é uma característica antroposomórfica, certo? Que os deuses tinham características de humanos e de animais. Mas, professor, isso já existiu? Eles acham que já existiu? Ou para eles é tipo só uma lenda? Não, eles acreditavam realmente que existiam. Inclusive, como a gente já viu, né, nos egípcios, eles acreditavam que o próprio faraó fosse um desses deuses. Certo? Eles adoravam o faraó como se ele fosse um dos próprios deuses. Sexta-feira passada, gente, inclusive, no SBT, passou o filme Deus do Egito, o mais novo, digamos assim, né? Dos filmes, dos grandes estúdios, sobre a mitologia dos gregos. E explica um pouco de como esses deuses foram deixando de existir. Então, fica a sugestão aí para quem quiser conhecer um pouco mais a respeito da religião egípcia, né? Sim, também a múmia também fala um pouco da mitologia, mas esse que eu estou dizendo, deuses do Egito, ele fala exatamente como os deuses foram deixando de existir e por que deixaram de existir no Egito, certo? Bom, continuando. Eles, gente, assim como nós, Professor, oi, eu estava olhando para essa imagem aqui e eu vi essa leoa aqui na frente dessa pirâmide. Essa leoa parece. Essa leoa é o quê? Representa o quê? leoa, aonde? É uma leoa aqui nessa imagem Ah, aqui sim, de na baixo, na frente, página na do imagem de baixo. Sim, eu chego já, certo?
Tá. Boa pergunta, Gabriel. Quando a gente for falar da arquitetura e das construções, eu explico um pouco mais sobre isso. Bom, eles acreditavam, gente, que quando morressem, eles teriam uma outra vida após essa vida que se tem. Eles acreditavam que eles morriam, compareciam perante uma espécie de julgamento, depois voltavam para pegar o seu corpo para terem uma existência eterna no outro mundo, no mundo dos deuses. Então, como eles acreditavam nisso, eles faziam Parece até. candomblé, né? Mais ou menos. Parece conosco. Parece conosco. A gente não acredita que Que acredita que vamos vai ficar depois, morrer, né? depois vamos ressuscitar e depois vamos ser julgados e vamos para o céu ou para o inferno. Não é assim que a gente aprende na igreja? É, né? Verdade. A diferença deles é que eles acreditavam que precisavam mumificar seu corpo, conservar o seu corpo, porque eles acreditavam que eles voltavam aqui, pegavam esse corpo e suas riquezas e levavam para o outro mundo. Isso aí a gente não acredita. E pronto. Tipo, a alma pegava as coisas, o corpo dele e eles acreditavam nisso. Acreditavam. Por isso que eles mumificavam os corpos. Eles pegavam. E como é que era a técnica de mumificação? Eles abriam o corpo do defunto, abriam a cabeça que também tirava cérebro, tirava olhos, tirava coração, rins, pulmão, vísceras, intestino e guardava separado em ânforas, em depósitos separados. E dentro do corpo, eles enchiam com ervas e produtos medicinais naturais para que o corpo demorasse o processo de apodrecimento, vamos dizer assim, né? A decomposição do corpo. E por cima do corpo era envolto com ataduras para evitar o contato da pele em decomposição com bactérias ou fungos que viessem a corroer a carne do defunto. Então, por que eles faziam isso? Porque eles acreditavam que eles iriam voltar do mundo dos mortos, pegar o seu corpo e todas as suas riquezas e levar para esse outro mundo para usar na sua nova vida, certo? Esse corpo do faraó era colocado em um sarcófago. Hoje o nosso corpo é colocado em um o quê? Caixão. Mais uma semelhança com os egípcios estudados, né? Nosso corpo é enterrado em caixão. Ninguém. Só quando é um indigente assim que é assassinado, os cabas cavam uma cova e joga lá. Mas todo mundo que morre é colocado seu corpo em um caixão e vai ser enterrado assim, certo? Então, mais uma semelhança com os egípcios. Como é, Gabriel? Pergunte aí. O que apresenta aí essa leoa em frente a... Calma, Gabriel, nós estamos chegando lá. Calma, menino Você não nervoso. perguntou? Vamos lá. Bom, uma grande diferença. Professor? Professor, o senhor tá falando porque não tá dando para escutar. Pessoas. Não dava dando para escutar. Não estava dando para escutar? Não. Não, tava só aparecendo a imagem, mas não tava Tá escutando. travado o meu. A imagem parada. E agora? Ah, então assim também? Não é Pronto, pra- voltou normal. Eu saí e voltei. Tá bom. Então deixa eu voltar. Vou voltar de novo a falar das pirâmides, certo? Então, no Egito, as pirâmides eram grandes túmulos, certo? Então, as pirâmides não eram palácios para serem construídos, onde as pessoas moravam ou era sede do governo, não. Eram túmulos. Nesses túmulos eram colocados os sarcófagos e colocado todas as riquezas de um faraó.
E lá ele ficava aguardando o corpo do faraó ficava aguardando, né, a sua ida para o outro mundo. Uma coisa importante também, gente, é que dentro de cada uma dessas pirâmides, desses túmulos, eles faziam pinturas na paredes, com referências à vida daquela pessoa que estava ali ou quem era aquela pessoa. Então, cada faraó que morria, ele tinha uma pirâmide diferente e tinha também pinturas dentro da pirâmide diferentes. O tamanho da pirâmide é outra coisa também interessante, que variava de acordo com a riqueza do período. Então, as três maiores pirâmides, né, que vocês sabem muito bem qual é, a de Khafre, a de Mycerinos e a de Kelps, foram construídos no momento de maior riqueza do Egito. Não é à toa que elas são as maiores, certo? Isso também tem muito a ver com a riqueza do povo. Chegando onde Gabriel finalmente queria, além das pirâmides, existiam outras construções, certo? E essas construções eram diversas. Aí na imagem nós podemos ver a Esfinge de Gizé, certo? Então você vê aí que não é uma leoa, é uma cabeça de pessoa com corpo de leão, certo? Então isso é para demonstrar uma característica antropomórfica dos faraós, que eles poderiam também ser representados com formas humanas ou animalescas. Por quê? O faraó não era visto como um deus vivo, então, se ele era um deus, ele tinha também essas características antropomórficas. Ok, então essa é a pirâmide de Gizé. Não, não, é porque, Gabriel, no Egito eles usavam aqueles capacetes que tinham uma coisa caída aqui. Da coroa. Não, não é exatamente a coroa. Eles usavam como se fosse um elmo que tinha um tecido pendurado assim. Então foi a maneira que eles tiveram de produzir esse tipo. Sim, tem filmes que retratam isso, né? Que eles usam. Dá a impressão que poderia ser um negócio de uma cobra-nagem, né? Mas não, não é não, certo? Isso daí refere-se ao utensílio que eles usavam na cabeça, que eram aqueles tecidos que sempre ficavam caídos. Sim, um faraó. E, na verdade, é uma representação de Kelps, né? Kelps ficou chamada de Esfinge de Gizé, porque aí é o Vale de Gizé. O local onde foi construída essa pirâmide é um imenso vale, que é chamado Vale de Gizé, certo? E ela é um esfinge, é metade leão, metade homem, né? Naquele tempo não se tinha a ideia de Grifon. Grifon é diferente, né? Grifon é cabeça de leão, tem asas e etc. Então, mas aí essa é a esfinge. E ela é uma representação do faraó, né? De Kelps. Ele era um deus, era um faraó, né? Visto como um deus, então ele foi representado aí com características animalescas também. Ok? Além das pirâmides, eram construídos outros grandes monumentos, como templos, como o templo de Luxor, o templo de Karnak e o templo de Abu Simbel, que todos ficam situados às margens do rio Nilo. Porque tudo no Egito praticamente está próximo do rio Nilo. Senão morre de fome e de sede no meio do deserto. Certo? Alguma dúvida, gente, sobre isso? Sobre o que foi falado até aqui? Não. Não? Podemos seguir, então, Não. né? Podemos seguir, então, né? Ok, então vamos lá. O segundo ponto que a gente vai falar, certo, são os povos antigos da Mesopotâmia. Página 24. Certo? Vamos até a página 24. Pode perguntar, Beatriz. Assisti todos os filmes da Múmia, até o de Tom Cruise, que não tem nada a ver com Múmia. Os faraó que era representado no filme, eles existiram de verdade? Normalmente eles usam nomes verdadeiros quando eles falam de faraós. Normalmente.
Mas no filme em questão, a múmia que ressuscita, nenhuma dessas múmias que ressuscitou nos filmes eram faraós, certo? Era aquele lá, como era o nome da múmia do filme? Me lembrei o nome da. Ele era um sábio que viveu, mas ele não era um faraó, certo? Então, mas normalmente eles usam nomes de faraós verdadeiros nos filmes. Por exemplo, você assistiu aquele filme Uma Noite no Museu? Assistiu, Ana Beatriz? Ah, eu acho que já. No- Assisti não. Tem um faraó lá, numa tumba no museu, né? Que tem um faraó que volta à vida. O Então, farol que você tá dizendo, a múmia, é Imhotep? sim, Imhotep. Imhotep não foi faraó. Imhotep era como se fosse um sábio, um feiticeiro, um mago na corte do faraó. Ele queria casar com a filha do faraó e ele foi tentar dar o golpe, né, para se tornar o faraó, mas ele não foi faraó, não. Imhotep ele não era o faraó, não. Certo? Aí vamos lá. Página 24. Gente, essa aqui, ó, essa página 24 é a página de abertura do capítulo 2. A parte inicial, ele fala sobre duas coisas, certo? Primeira coisa, como surgiu o nome Mesopotâmia. Então, como vocês podem ver na imagem, a Mesopotâmia é essa área verde, certo? Que está central neste mapa. E as pessoas que viviam nessa região, se você pudesse voltar no tempo e perguntar, você mora onde? Ninguém ia dizer, eu moro na Mesopotâmia. Eles iriam dizer, eu moro em Nínive, eu moro em Assur, eu moro em Babilônia, em Kish, em Lagash, e assim sucessivamente. Certo? E por que a gente chama de Mesopotâmia? Esses são os bairros da Mesopotâmia? Não, esses são, digamos assim, os países, vamos chamar de países, né? Certo? Sim. E por que então eles chamam de Mesopotâmia? Quem chamou de Mesopotâmia foram os gregos. É tanto que você vê aqui em cima, na primeira linha, ele começando a explicar que a Mesopotâmia é um termo que em grego significa entre rios. Certo? Então, quem chamou essa região de Mesopotâmia foram os gregos, que colocaram esse nome, porque, como vocês podem ver, é uma região que ela é cortada por dois grandes rios, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Todas as cidades estão às margens desses rios. E por isso são chamadas de cidades da região da Mesopotâmia. Certo? Esse é o primeiro ponto, que a Mesopotâmia pode ser entendida como uma região que existe no Crescente Fértil. Ai, professor, agora não lembro o que é Crescente Fértil. Crescente Fértil, gente, é a área que existe entre o Egito e a Mesopotâmia, em que existe 24, Maria, 24, viu? Em que existe uma boa quantidade de fertilidades por conta dos rios. Rio Tigres no Egito, desculpa, Rio Nilo no Egito, o rio Tigre e Eufrates na Mesopotâmia e o rio da Judéia, que agora eu esqueci o nome, Rio Belém. Rio Belém? Acho que é Rio Belém, esqueci o nome. Esse riozinho que tem aqui na região da Palestina, certo? Aí, como vocês podem ver, gente, são muitas cidades na região da Mesopotâmia, certo? Já falei o nome de algumas. E uma coisa importante que vocês têm que lembrar é que a região que nós chamamos de Mesopotâmia, atualmente, ela existe no atual país do Iraque, certo? Então, se a gente fosse hoje fazer uma visita à região de onde era a Mesopotâmia, nós iríamos ter que visitar o Iraque, que é o país que hoje tem a maior parte do que era a Mesopotâmia. Então, antes não era o Iraque.
Não, antes né? nem existia o Iraque. Era essa ruma de cidades-estados aí, como vocês podem ver. E que os gregos chamavam toda essa região de Mesopotâmia, certo? Sim. Então, ao norte desse território, na parte de cima, né, como vocês podem ver, encontravam-se a Síria. E ao sul ficavam os povos caldeus. Então, sempre tinha essa discrepância, mas esses conflitos que a gente vai falar já já, dos diversos conflitos que existiam nessa região, certo? Que é o que a gente vai falar já já. Origens do povoamento. Então, quando foram as origens? Aproximadamente as primeiras cidades, viu, gente? Então, não está falando de povoamentos ou existência humana, não. As primeiras cidades, certo? Que surgiram na Mesopotâmia, elas devem ter, assim, por volta de 4.000 antes de Cristo. Então, há aproximadamente 6.000 anos atrás, as primeiras cidades se formaram. E aí tem uma grande diferença do Egito em uma coisa. Quando a gente falou de Egito, gente, eu disse a vocês que o Egito ele era marcado por uma grande dificuldade de acesso, porque ele é rodeado de desertos. De um lado o deserto Saara e do outro lado o deserto da Líbia. Então é muito difícil chegar no Egito. Então o Egito ele não teve muitas invasões, muito conflito, calor exatamente, né? Por conta dessa grande dificuldade. Você viajar com um exército no meio de um deserto é complicado. Você tem que levar água demais. Né? E era muito difícil, né, fazer isso. Então o Egito ele não sofreu muitas invasões por isso. Já a Palestina, a Mesopotâmia, desculpa, pelo contrário, gente, era uma grande planície. Era uma região de fácil acesso, certo? Então, diversas invasões aconteceram por conta dessa facilidade. Uma grande riqueza de recursos, muita água, áreas férteis para plantar, para criar rebanhos e etc. Então, era o que todo mundo queria naquele tempo. Então, muita guerra e muitos conflitos aconteceram nessa região por isso. E a própria região se tornava objeto de disputa entre eles próprios. Por quê? Porque, como a gente está vendo aí no último parágrafo da página 24, ele diz que existia uma desigualdade de recursos na região. Como assim? O norte era montanhoso e árido, não conseguindo plantar muitas coisas, enquanto o sul era extremamente fértil e com enormes planícies. Então, as pessoas que viviam no norte, como, por exemplo, assírios, Nínive, Assur, eles constantemente tentavam invadir o sul para conquistar esses recursos que eles não tinham. Porque quem vive em montanha não consegue plantar, não consegue criar bois, ovelhas. Então, a condição de vida é muito difícil. Então, a própria desigualdade de recursos da região já era por si só um disseminador de conflitos e guerras na região. Certo? Professor, então a Mesopotâmia era a mais atacada de todas as terras por esse mapa? De todas as terras, eu não sei se eu posso afirmar, mas aconteceram muitos conflitos ao longo da história da existência da Mesopotâmia por isso, por essa falta de recursos em uma região, a grande riqueza de recursos em outra região. Então, isso foi fundamental para que tivesse muitas guerras e muitos conflitos ao longo dos anos. Sim. Chegamos ao término de mais uma página e novamente eu refaço a pergunta. Mais alguma dúvida? Aproveitem, pergunte. Ou está tudo em festa em Ipanema, meu amor? É meu amor, minha querida? Ô, querida. Meu amor. Certo. Festa em Ipanema, né, meu amor? Certo? Então podemos seguir, né? Bom, então seguindo Sim. agora,
nós vamos à página 29. Nós vamos falar dos patriarcas, certo? Página 29, os patriarcas. Professor, essas páginas que a gente não está falando, não vai cair nada na prova? Não, vai não. As únicas páginas que vão cair questão vai ser exatamente essas páginas que eu estou explicando, passeio, que eu estou explicando e a parte que eu estou explicando, viu? Então, por exemplo, na página 29 vai cair questão sobre os patriarcas. Não vai cair sobre a macrofamília, sobre as outras coisas não da página, só essa página, viu? Se vocês não fecharem essa prova, eu sei nem o que é que eu faço com vocês. Acho que eu vou aí na cara de cada um dar um croque. Um cascudo na testa de cada um, porque não tem cabimento não, viu? Mas vamos lá. O patriarca. Então, gente, primeira coisa, patriarca vem de pai. Não sei não, nem sei. Eu acho que teu irmão já disse não, o nome da tua rua. Quando eu disse... O número da casa, não. Eu até brinquei quando eu disse... Mas eu desculpo, faço demais. O meu for para essa rua aí que eu sei o nome da rua, que eu não vou nem dizer agora para não expor na gravação, né? Porque vai ficar no YouTube depois. Se eu for para sua rua, não vai sair ninguém da sua casa, não. Sua mãe sai para trabalhar todo dia no micro-ônibus, no ônibus, eu não vou saber, não, de onde ela sair, é? Sabe não, na câmera da casa. Tá certo, tá bom. Eu vou chegar na sua casa aí semana que vem, viu? Para comer um pedaço de bolo e tomar um suquinho, viu? Pode preparar. Bom, vamos lá. Então, o patriarca vem de pai. Então, nessa sociedade, gente, o pai, o homem, é quem tinha o poder. A mulher não tinha poder algum nessa sociedade. Cabia à mulher apenas se tornar uma excelente dona de casa ou uma sacerdotisa, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas, de uma forma geral, as mulheres só serviam para casar, ter filhos, tomar conta da casa e dos filhos. Mulher não tinha vida pública, certo? Todo o poder era exercido pelos... Então elas eram usadas. Eu não diria usadas, porque assim, quando a gente faz uma colocação como essa, Raiz, a gente leva em consideração o que nós entendemos hoje, qual o papel da mulher. Mas se você voltasse no tempo e fosse perguntar para aquelas mulheres se elas gostavam da vida, acho que a grande maioria ia dizer que sim. Quando cresciam, já eram desde crianças ensinadas a se tornarem grandes esposas no futuro. Então, quando elas se casavam, conseguiam ser uma grande esposa, ela se sentia realizada. Hoje é diferente. Hoje em dia, a ambição da mulher é outra. Elas são ensinadas desde nova a ter uma profissão, ter uma carreira. Então, quando você tem esse tipo de visão, que você olha para essas mulheres, essas bichinhas são usadas. Certo? Então, é relativo. Quer ver uma outra coisa? Sim. Tinha um ditado que dizia bem assim: em briga de marido e mulher, o que é que acontecia? Qual é o complemento desse ditado? Em briga de marido e mulher? Ninguém mete a colher? Isso, exatamente. Então, em outras palavras, isso. Ninguém mete a colher? Ninguém mete a colher. Em outras palavras, antigamente, quando marido e mulher brigavam, o cara batia na mulher, ninguém podia dizer nada. Mas e agora? É assim? Então, com o passar dos anos... Bate na mulher, professor. Se é preso, você vai delegar, se é pena de morte, se é pra cadeia, você pode... Isso hoje, Gabriel, isso hoje, mas nem sempre foi assim. Antigamente, as mulheres aceitavam apanhar dos maridos. Porque era uma coisa normal. Os homens batiam nas mulheres e era uma coisa normal. As próprias mães, as mais antigas, se você fosse conversar com sua bisavó e você fosse perguntar como era essa situação de violência doméstica, ia dizer que é uma coisa comum. É muito comum saber que fulano apanhou do marido. Certo? Então, não é questão de ser besta, né, Júlia? É a mentalidade da época. É a mentalidade da época. Na época, isso era normal e as mulheres aceitavam. Hoje, é que ninguém aceita
Porque hoje são outros tempos, é outra maneira, a mulher tem outra participação na sociedade. Então, como é? Não entendi. A sua colocação é errada por quê? Deixa eu ver aqui. A minha opinião é errada. De onde? Porque de onde que agredir a mulher? E, Ana Júlia, eu não estou dizendo que agredir é normal. O que eu estou dizendo é que naquele período, a visão que se tinha era outra. Há 100 anos atrás, um homem bater numa mulher não tinha problema nenhum, não dava em nada. Cada um deixa que é a mulher dele, deixa que ele cuida da mulher dele. É tanto que tem até aquele ditado, né? Quem briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Porque é coisa deles. Eu estou dizendo que é normal ou que é aceitável. Isso a gente está vendo hoje. Hoje, Nos tempos passados, isso era normal, né, isso. professor? Agora, nesses Se tempos, você não é fosse mais, vai perguntar, preso. se você for perguntar a idosos, muito velhinhos, 80, 90 anos, pode perguntar para uma senhora de 90 anos, 80 anos, a senhora conheceu casos de violência doméstica? Ela vai dizer que sim, que é uma coisa normal, porque os homens faziam isso mesmo, batiam mesmo, não tinha nenhuma lei que impedisse. Agora tem. Então hoje é outra conversa, certo? Mas eu entendo o que você está querendo dizer. Eu também não sou a favor, nem nunca fui, nem no passado, nem no futuro, que o homem bater na mulher é normal, mas isso acontecia, se tornava uma coisa normal, porque acontecia. É tanto que nessa sociedade aí, ó, voltando aqui ao ponto, o patriarca tinha o direito de decidir até sobre vida e morte dos membros da família. Então, se ele quisesse matar a mulher dele porque ela queimou o feijão, ele matava. E não dava o que para ele? Nada. Essa infeliz queimou meu feijão, eu vou ficar sem almoço. Que horror. Mas é aí, é desse jeito mesmo. Então, o patriarca, a ele era dado o poder, o direito de decidir sobre vida e morte de todos os membros da família. Não é nem só da mulher. Mas eles faziam isso? Não. Por quê? Porque eles valorizavam muito a família. Família para eles era algo muito importante, porque eles sabiam que a família era o meio de perpetuação da sociedade. Então a sociedade só ia continuar se tivessem casamentos, se tivessem... Desculpa, viu, gente? Famílias. Bom, quais eram os deveres do homem? Sim, matava. Matava qualquer um. Ele tinha o poder, ele tinha o direito. Era dado a ele o direito de decidir sobre vida e morte. Certo? Bom, gente, continuando. Então, os homens deveriam fazer duas coisas. A vigilância da sua família. Em outras palavras, proteger de tudo e qualquer coisa. Proteger sua família. E segundo, deveriam fazer com que as mulheres desempenhassem seu papel na sociedade. Então, cabia ao homem se certificar se suas filhas estavam sendo adequadamente criadas pela mãe para se tornar boas donas de casa. Caberia ao homem certificar que a mulher não saia só, porque isso é outro ponto muito importante. Hoje em dia, a gente vê mulher andando sozinha aí e etc. Mas nem sempre foi assim, certo? Nessa sociedade aí, em especial, as mulheres não deveriam andar só. Ainda hoje, tem países que as mulheres não podem andar só nas ruas, porque elas podem sofrer violência se forem vistas sozinhas. Como quais países, professor? Por exemplo, a Índia. Na Índia, é muito comum ainda acontecer estupros com as mulheres que andam só. E isso é crime lá? Não, elas não são presas, não. Os caras não são presos, não, por estuprar as mulheres. Por quê? Porque a mulher devia estar dentro de casa. Então, tem países ainda que tem uma mentalidade e um domínio sobre as mulheres que é muito parecido com isso que a gente está falando. Pronto, eu estava dando aula para o 6 ano da manhã, o menino disse que viu na internet que uma indiana foi pedida em casamento, não aceitou. Aí o cara sequestrou ela e o corpo dela não apareceu mais nunca. Pode ser que ele tenha matado ela, só porque ela não quis casar com ele. Mas por quê? Porque ela saiu sozinha na rua. Então, vocês estão entendendo? Então, naquela sociedade, a mulher não podia andar na rua. Sim.
Então, era papel do homem se certificar que a mulher não saísse de dentro de casa. E as mulheres? As mulheres eram preparadas para duas coisas. Elas eram preparadas para ser donas de casa, esposas, ou, não quero ser esposa não, quero ser uma coisa diferente. Então vai ser preparada para ser sacerdotisa, para viver dentro do templo, trabalhando e servindo aos deuses. Certo? Então, quando eu digo assim, preparada para ser dona de casa, é uma tarefa que requeria muito preparo mesmo. Porque naquele tempo, se você quisesse uma roupa nova, era a própria mulher quem tinha que transformar o algodão em fio, depois transformar os fios em tecido e depois transformar o tecido em roupa. Então é uma coisa que requer muito preparo. Também, gente, para fazer utensílios domésticos como panelas e pratos que eram de argila, cerâmica, quem fazia eram as mulheres. Então, realmente era uma atividade que requeria muito preparo. Certo? Hoje em dia tem gente aí que casa que a mulher não sabe fritar um ovo. E aí eu pergunto, se fosse naquele tempo, ela ia ser devolvida. Ia ser uma desonra para a família. Verdade. Entendeu? Então, a mulher cabia essas duas coisas. Se preparar para ser uma esposa. Pronto, a Ana Júlia disse que ia ser devolvida. Resumindo, né, Ana Júlia? Ninguém ia querer ficar com a Ana Júlia. Ia virar tia véia na Mesopotâmia. Bom, resumindo, essas são as duas afazeres das mulheres. Primeiro, preparar-se para ser uma dona de casa ou preparar-se para ser uma sacerdotisa, trabalhando e morando no templo. Certo? Bom, gente, outra diferença é com relação ao direito, certo? Nas mulheres, elas não tinham nenhum tipo de direito na Mesopotâmia, certo? Diferentemente do que acontecia no Egito. Só para vocês terem uma ideia. Vamos supor que o pai, uma família, Gabriel, Ana Júlia, aí tem o filho Cauã, Davi e Ana Beatriz, também é filha deles. Aí Gabriel morreu. Quem é que ia mandar na casa? Ana Júlia, que era a esposa? Não. Quem ia mandar era o filho mais velho. Cauã, eu disse que era Cauã, não é? Então pronto, acabou-se. Então, só quem manda é o homem. Não importa se é o filho ou se é o pai. Se o pai morreu, é o filho. E a mãe? Só serve para tomar conta da casa. Certo? Professor, e se o filho tiver 5 anos de idade? Aí, o que acontece normalmente é que a família fica sob responsabilidade de algum parente que tem idade. Tipo, por exemplo, como era muito comum, o pai do marido que morreu. O pai do marido começava a ser responsável pela família. Mas nunca a mulher. Nunca, em hipótese nenhuma. Ai, professor, o que é que a pobre da mulher fazia? Afazeres domésticos, cuidava da casa, cuidava da manutenção da casa e tudo Uma mais. pergunta. E se os dois morressem? Tipo, o pai e o filho? É como eu acabei de responder, certo? Como eu acabei de responder. Um parente próximo, homem, dominava. Essa questão, primeiro, não existia, nesse período aqui que a gente está estudando, não existia homossexualismo. Certo? A palavra homossexualismo, gay, é uma coisa que é atual. Certo? Onde existiam práticas que se comparam ao homossexualismo hoje, era na Grécia. Na Grécia existia. Mas a Grécia é chamada de pederastria. Certo? É quando um homem com homem se uniam para se tornarem mais fortes, né? Alianças militares. Essas alianças envolviam tanto, até alianças amorosas. Então, o amor tornava eles mais fortes. É tipo Eros e Tamato, da mitologia grega, certo? Mas vamos responder a pergunta. Se fosse gay, primeiro que se fosse gay, vamos supor que existia. Enquanto duas mulheres vivendo juntas, vão ser mortas. Vão ser mortas. Simples assim. Muito simples. Eita, as duas são dois sapatões na real, duas lésbicas. Acabou, morreu. Vão ser presas e vão ser executadas em público para servir de exemplo para as outras mulheres não fazer tal coisa
na sociedade, certo? Não tinha muito subterfúgio, não. Tinha muito... Bom, gente, mais alguma dúvida sobre o poder patriarcal? Não. Não, eu acho que esse assunto eu entendi melhor. Certo. Na... Machista, é verdade. Se a gente for olhar com os olhos de hoje, sim, machista, com toda a verdade. Com toda certeza. Mas hoje em dia ainda tem gente machista desse jeito, né? Às vezes eu acho até que as próprias mulheres alimentam isso também, sabe? Na verdade, hoje nós vivemos uma sociedade sexista. Sexista. Em que o homem diz que existe um feminismo exacerbado, que as mulheres querem demais, e que as mulheres dizem que os homens querem demais. É como uma vez eu vi uma entrevista do ator Morgan Freeman, aquele negão que interpretou aquele filme com Jim Carrey, Todo Poderoso. Quem assistiu aquele filme, Todo Poderoso? Sabia nem que existia. Ninguém nunca assistiu Todo Poderoso? Eu acho que eu não assisti, não. Não? Deixa eu mostrar Eu uma assisti, foto. eu não me lembro o nome do filme, não. Deixa eu mostrar uma foto aqui de Morgan Freeman. Como é o nome dele? Morgan Freeman. Deixa eu mostrar uma foto dele aqui. Só para vocês saberem de quem eu estou falando, que eu gosto que vocês saibam de quem eu estou falando. Estão vendo aí quem é ele? Podem olhar na tela do celular. Bem famoso nos filmes, né? Bom, beleza. Eu acho Esse que eu já ator... vi ele em algum filme. Muitos mesmo, certo? Esse ator, ele foi para uma entrevista num desses programas de apresentadores, assim, tipo talk show, que o cara tá entrevistando ele, certo? E ele foi perguntado sobre o racismo. Morgan, para você, quando o racismo vai acabar nos Estados Unidos? Aí ele disse, quando as pessoas pararem de falar em racismo. Por quê? Porque as pessoas falam tanto em racismo que eles acabam alimentando e continuam lembrando do racismo. Certo? Se ninguém falar no racismo, se ninguém fizer nada com... o racismo vai deixar de existir. Mas aí quando daqui a pouco acontece um caso de violência, foi racismo. Policiais também matam brancos nos Estados Unidos. E ninguém sai aí dizendo, é branquinismo. Mas quando o policial mata um negro, é racismo. Estão entendendo como são as coisas? Gente, Mas professor, realmente, mas os morre casos que muito andam nos mais. Estados Unidos, Isso, realmente a grande quantidade de pessoas que são vítimas da polícia são negros. Mas por quê? Aqui no Brasil também, gente. Por quê? A maior quantidade de pessoas que entram por crime são negros no Brasil e nos Estados Unidos em qualquer canto. Por quê? Porque são pessoas pobres. Mas isso quer dizer que brancos não entram por crime? Entram também. Então, infelizmente, o racismo existe. É uma verdade. É uma vergonha. Eu sou totalmente contra. Mas o racismo vai continuar a existir. Por quê? Porque tem pessoas que alimentam o racismo. Qualquer coisa é racismo. o racismo acho que não deveria existir no Brasil, porque o Brasil, a metade da população acho que é preta, outros são morenos, outros brancos, é tudo cor diferente. Se era para ser racismo de alguém, é para ser de negros para com brancos. Porque existe uma grande maioria, hoje, no último censo, 51% da população se determinou como negra. Os brancos caíram para 37% da população. Então, se alguém é minoria e deveria ser vítima de preconceito, eram os brancos, não os negros. Mas por que são os negros? Porque estão na camada mais pobre da sociedade. Então, tudo que se faz contra eles, eles automaticamente dizem que é racismo, é consequência. Então, muitas vezes o cara tá lá, 2 pessoas, uma vaga de emprego. Aí o cara dá um emprego pro branco. Não, não me deu emprego porque é racista. Não sei qual é o currículo do branco. Pode ser que seja racismo, né? Em algumas situações Pode não ser. é racismo, mas em Pode outras ser. é, né? Mas pode ser que não seja também. Mas qualquer coisa contra negros, automaticamente eles já dizem, é racismo. Entendeu? Tem esse mecanismo de defesa.
Qualquer coisa contra o negro é racismo, e nem sempre é. Bom, mas vamos lá. Eu não concordo com racismo, não. Por favor, longe de mim, viu? Racismo existe, é uma vergonha e tem que ser combatido. Mas tem muita vitimização também nisso aí, viu? Tem muita vitimização para manter isso na mídia. Finalizando, gente. Finalizando a nossa explicação, nós vamos agora para a página 31, onde nós vamos falar do último tópico da nossa revisão, que é o vestuário. Certo? Vestuário. Maneira como esse povo se vestia. Professor, eu estou sublinhando aqui os assuntos que o senhor está explicando. Como o senhor Muito disse que é bom. só eles que vão cair na prova? Exatamente. Só isso mesmo. Não vai sair nada diferente disso, não. Desse mato só sai cachorro, não sai lebre, não. Tipo aquele que matou uma pessoa lá, famosa. Não entendi. Como é, Gabriel? Deixa eu ver aqui. Tipo aquele policial que matou uma pessoa lá. Eu acho que ele meteu o joelho no Ele não é pescoço. famoso não, Gabriel. Não, não é famoso, não. Ele se tornou famoso depois de Ele morto, não é né? famoso, não? Mas o caso daquela Não. mulher que aqui no Brasil, ela era alguma coisa, ela morreu, que era morena. Que Não, ela ela, não morreu, não. eu Ela não não morreu, lembro. não. Foi semana Que passada, ela né? tá Que até no o... carro, aí mataram ela, né? Sim, sim, a vereadora. Não, mas ali também não foi racismo, não. Ali era outra coisa. Ali foi crime político, foi crime encomendado. Entendeu? Ah, tá. Deixa eu só comentar uma coisa antes de a gente passar para esse ponto. Sobre esse caso aí do... aqui, há alguns anos atrás, no Rio Grande do Norte, teve um caso... acho que o nome do camarada era Gilney. Gilney. Gilney, ele resistiu à prisão. E foi necessário 8 policiais para imobilizar ele. Ele veio a morrer. Ele não era negro. Talvez ele fosse da minha cor, talvez até mais branco, mais claro que eu. Mas ele resistiu, ele conseguiu, inclusive, ele era tão forte que ele conseguiu quebrar a algema. E ele acabou morrendo devido aos sufocamentos e a violência da polícia. Mas ninguém ligou isso diretamente a racismo aqui. Isso tem alguns anos que isso aconteceu aqui no Rio Grande do Norte. Por quê? Professor, esse cara aqui, ó. Oi? O cara que eu falei, esse cara aqui, peraí. O cara que eu falei que o policial matou ele, é esse cara aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Esse cara aqui, ó. Sim, George Floyd. Ele não era famoso, não. Ele se tornou famoso porque foi assassinado desse jeito. Entendeu? Ah, tá. Aí, voltando, né? Agora o Gabriel desfez a minha apresentação, né? Deixa eu botar aqui a minha apresentação de Gabriel? novo. Meu Deus. E que é isso? Gabriel, Oi. que isso? Era Bom, um policial que matou uma pessoa negra que ficou famoso. Não dá nem pra ver. bom, vamos lá. Gente. Aí só explicando, né? Mas, por exemplo, o caso de George Floyd foi idêntico ao caso aqui do Rio Grande do Norte. Mas aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, não repercutiu como racismo. Por quê? Porque nunca tinha acontecido uma coisa desse tipo. Lá nos Estados Unidos já aconteceu outras ocorrências. Então, sempre quando um policial mata um negro, eles automaticamente dizem foi racismo. Estão entendendo aquele mecanismo de vitimização que eu estava falando? Então, houve abuso? Houve, com Mais ou certeza. menos. Não, a polícia agiu com violência desnecessária. E a polícia dos Estados Unidos, ele age dessa forma mesmo, principalmente em alguns estados onde a polícia tem, digamos assim, aval para ser violenta mesmo. Eles têm permissão dos governos para serem violentos. Então, houve sim, certo? E isso é principalmente contra os negros? É.
principalmente contra os negros. Então, sempre quando morrem um lá, eles automaticamente ligam ao racismo. Mas vamos terminar aqui nossa revisão, que já está 2h30. Gente, finalizando. Vestuário. Então, eles usavam 4 tipos de materiais para fazer as roupas na Mesopotâmia. Os pobres, eles usavam peles e lã para fazer o tecido das suas roupas. Já Os pobres, né? Os pobres. Já os ricos, aí você tem que lembrar, os ricos usavam algodão e linho, tecidos muito mais nobres e belos do que couro e lã, certo? Quais eram os tipos de vestimento que existia? Todos, tanto homens ou mulheres, usavam saias, mantos ou vestidos longos, certo? As saias de homens e mulheres eram diferentes, é claro, né? Os vestidos de homens e mulheres eram diferentes. Os mantos eram diferentes pela cor, mas a funcionalidade era idêntica. A diferença é que, por exemplo, o manto nos homens era utilizado no ombro direito e o manto nas mulheres era utilizado no lado esquerdo. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. É o quê? Mostrar uma imagem aqui da Santa Ceia. Meu filho tá Oh, ela tá travada. tá travando? É porque não dá pra ver. Só dá pra ver. Eu tô Não dá vendo pra normal. ver. Bom, eu abri Só uma dá o imagem zoom aqui, ó. Eu abri uma imagem aqui. Certo? Ó, nessa imagem aqui da Santa Sim, minha avó Ceia, tem essa imagem na essa Bíblia. imagem da Santa Ceia, tem uma coisa que Já vi. os historiadores criticam muito. Ó, estão vendo aqui no ombro esquerdo de Jesus Cristo? Isso é um manto. Mas aí é que está a crítica. Que os povos do Oriente como um todo, eles usavam manto, mas o homem usava do lado direito. E aqui Jesus Cristo está usando do lado esquerdo. Olha aqui, ó, esse apóstolo. Ele está usando do lado esquerdo. Mas Jesus Cristo está usando aqui do lado direito. Então, tem algum simbolismo aí que o Professor, pessoal... mas esse manto era o que fazia as pessoas pobres Eu ou as confundiu, ricas? professor. Então, tanto o rico como o pobre poderia usar manto. O que mudava? O material. O material das pessoas pobres era de lã ou de couro. Dos ricos era de linho ou de algodão. Entendeu? Mudava o material. O senhor confundiu, não, professor? Ah, tá. O quê? O senhor disse que o apóstolo estava com o manto no braço esquerdo, era no braço direito. E Jesus que estava Isso, com... verdade, desculpa. Estava ao Sei. contrário, né? Estava ao contrário. Bom, aí voltando, né? Voltando aqui para o ponto principal. Então, essa era a principal diferença, né? Ricos usavam tecidos nobres e pobres usavam tecidos mais rudes, vamos dizer assim. E como é que essas roupas eram usadas? As saias eram presas por cintos, certo? Já usavam acessórios como cintos para prender a saia não ficar subindo ou descendo, certo? Os mantos eram sempre coloridos, de diversas cores, podiam ter azul, vermelho, verde, amarelo, depende da ocasião para onde se vai. O que mudava era a forma como homens e mulheres usavam. Homens do lado direito, mulheres do lado esquerdo, no ombro, certo? Bom, então os homens e mulheres usavam joias e adornos. Era muito comum. E quais eram essas joias que tanto homens como mulheres usavam? Braceletes, como esse que nós vemos aí, né? Na parte de cima, que é um bracelete de ouro,
que era usado tanto por homens como mulheres. Homens e mulheres também usavam colares e brincos, certo? Era muito comum. Já as mulheres, Era normal, vamos abrir? era, né, nessa cultura, sim. As mulheres furavam as orelhas Isso. quando estavam grandes ou já desde pequenas? Boa pergunta, viu? Hoje em dia as pessoas fazem isso desde pequeno, né? Para evitar sofrimento, né? Mas eu não entendo como é que evita sofrimento, porque vai doer do mesmo jeito. Não importa se você é bebê, a diferença é que Mas quando você, é quando bebê, né? não reclama, mas chora. Eu nunca vi um bebê que fura a orelha e ele não chora. Todo bebê chora Eu acho também. porque depois que cresce, aí você já fica querendo, não, eu não quero, já sabe falar, reclamar. Acho Tem que por também, isso não tem dá também certo. a questão do crescer cartilagem, né? Ser mais duro, vamos dizer assim. Bom, mas vamos voltar, né? Então, já as mulheres, elas costumavam usar um adorno na cabeça que é chamado de toucado. Quem eram essas mulheres que usavam esse toucado? Eram todas as mulheres? Só as ricas, certo? Porque o toucado era feito com ouro e pedras preciosas, certo? Pra Então, variar, né? quando era como se fosse um enfeite na cabeça, tipo, não era exatamente uma coroa, mas era como se fosse, vamos dizer assim, era um chapéu de ouro com brilhantes, certo? Com pedras preciosas. Sim. Então era algo muito valioso e quando eles andavam, reluzia, brilhava muito por causa da luz do sol, né? Então era algo muito vistoso para as mulheres daquele tempo. Professor, mas eu acho que não adiantava muito não, se elas não podiam sair sozinhas, só com os homens. Isso. Mas isso ajudava a distinguir a sua classe social, né? Uma mulher que andava Ah, com um objeto que todos sabiam, não, ele é uma pessoa muito rica. É uma família muito rica porque está usando aquele toucado, né? É, e o dia a dia, gente, como é que era a aparência dessas pessoas? Então, primeiramente, os primeiros povos que viveram nessa região, eles tinham o hábito de raspar tanto a barba, não era assim que nem o professor, não, né? O professor está com a barba grande aqui. Mas eles raspavam barba e cabelos, ficavam carecas e sem barba, certo? Era o costume dos povos que viviam isso. Só que com o passar dos anos e a mudança dos impérios, dos reis, foi mudando. Então, deixaram de ser carecas e sem barba e passaram a ser cabeludos e barbudos. E sempre cabelos e barbas cacheados, certo? Era muito importante. E as mulheres, professor, não também. existia liso? Existia até existia, porque acontece, né, de você ter o cabelo liso, outra ter o cabelo crespo, mas quando isso acontecia, eles tentavam cachear esse cabelo do jeito que podia. Quando não podia, eles compravam e usavam perucas para ter aquele aspecto cacheado, Sim. né? As mulheres também. As mulheres não tinham barba, não tinham, é claro, né? Mas elas tinham os cabelos cacheados. Imhotep é no Egito. No Egito é que eles eram pelados. A gente está falando de Mesopotâmia aqui, certo? Essa menina gostou mesmo desse filme da Múmia. No Egito. Gostou mesmo, viu, Beatriz? Vou comprar uma múmia e dar de presente para você. Bom, gente, Aí eu quero ver ela gostar. tá. Vamos lá. Dúvidas sobre o vestuário dos Não. povos Não. mesopotâmicos? Pronto, beleza. Então, o que é que vai acontecer agora? Gente, então agora vem a segunda parte da revisão. Essa foi a parte em que eu reexpliquei e me coloquei à disposição para tirar dúvidas de vocês. Agora eu vou colocar na plataforma um questionário com 10 questões, certo? Para você preencher, você vai ter que acessar, você vai ter que acessar a plataforma, o anexo, acessar o anexo, que vai ser o link, e responder suas questões. Então, você vai colocar obrigatoriamente um e-mail, certo? Lá pede um e-mail,
Se você entrar com seu e-mail da plataforma, acredito que nem precisa colocar o e-mail, mas se não, vai ter que colocar um e-mail, certo? E logo em seguida, você vai responder as questões. Quando terminar as questões, lá embaixo tem um botãozinho enviar. Envie as questões. Essa aula eu vou colocar no meu canal e vou disponibilizar o link depois de 5 horas aqui no grupo, certo? Para quem quiser reassistir, depois reassistir, ok? Dúvidas? Então eu vou encerrar, se não tem dúvida nenhuma, eu vou encerrar a gravação, certo? E aguardem um minuto.